sua Bíblia. Olha só, Isaías número 43. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, irmãos. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu sou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama nenhuma arderá em ti. Eu vou ler de novo, irmão. Preste atenção aí. Pega a tua Bíblia. Mas agora, assim diz o Senhor, te formou, ó Israel. Irmãos, deu um probleminha aqui, tá voltando aí, ó. Preste atenção, vou ler de novo. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergerá. E quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. Irmãos, olha aqui para mim nesse momento da palavra. A Bíblia vai nos dizer aqui que o Senhor nos chamou. Ele está dizendo aqui: eu te chamei para ser Israel. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, meus irmãos, que Ele nos criou Jacó. Segundo a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, que está aqui, que nós acabamos de ler, o Senhor me criou e te criou, Jacó. E o que é Jacó, irmãos, que nós aprendemos na Bíblia? O Senhor criou Jacó. Jacó é enganador. Jacó é mentiroso. Jacó é suplantador. Deus está dizendo aqui para a nação que Ele escolheu: olha, nação, eu criei vocês, Jacó. Então, quando Deus criou eu e você, irmãos, irmã Simone, quando Deus criou eu e você, meus irmãos, Deus nos criou Jacó. O que é Jacó? É a natureza, irmão, caída. É a natureza que quer enganar. É a natureza que quer tirar vantagem em tudo. É a natureza que mente. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus pegou a natureza, Jacó, e formou nele Israel. O que é Israel, pastor? Israel, irmãos, é príncipe de Deus. Então Deus pegou Jacó, que era enganador. Vocês lembram lá do Val do Jaboque, Gênesis 32? Deus pegou Jacó, irmão, e criou nele Israel. Sabe por que Deus está falando aqui na sua palavra? Que Ele pega a nossa natureza errada. Ele pega os nossos desejos pecaminosos e transforma a nossa vida.
em Israel. Israel, irmãos, é príncipe de Deus. Israel é uma pessoa que guarda os preceitos de Deus, uma pessoa que anda segundo a palavra de Deus. Israel é uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus. Ei, irmãos, Deus nos criou, eu e você. Olha aqui para mim, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus te criou e me criou Jacó. É por isso, irmão, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas que nós temos que lutar contra a natureza que está dentro de nós. Porque todo dia a natureza de Jacó, ela quer sobressair sobre a formação de Israel na nossa vida. E Deus está dizendo aqui na sua palavra, Ele está dizendo na sua palavra que Ele quer formar em nós, o Israel, um príncipe de Deus. Príncipe de Deus é uma pessoa, irmãos, que sabe entrar e sair. É uma pessoa que não passa ninguém para trás. É uma pessoa que não tira vantagem sobre as pessoas. Isso é um príncipe de Deus. É uma pessoa que ama o seu semelhante. É uma pessoa que tem a natureza que Deus forma nele, Israel. É uma pessoa que ama o próximo como a ti mesmo. É uma pessoa que se preocupa com a necessidade do seu irmão. É uma pessoa que não engana. E Deus estava falando para a nação de Israel: ei, eu chamei vocês, eu criei vocês como Jacó, mas todo dia eu estou formando em vocês a natureza de Israel. Todo dia eu estou transformando em vocês a natureza de um príncipe e de uma princesa de Deus. Mas ele diz aqui, mães e irmãos, Deus fala assim: olha, depois que eu formei em vocês Israel, não temas, porque eu remi vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que a nossa natureza, ela é remida quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, Ele reme a sua vida do pecado. Ele está dizendo aqui: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você está entendendo, irmãos? Jesus te chamou pelo teu nome, não foi? Não foi isso que ele fez com Zaqueu? Zaqueu desce da árvore, Lucas 19, porque hoje chegou a salvação à tua casa. Do mesmo jeito, Jesus te chamou pelo teu nome. Ele te chamou pelo teu nome, irmãos, e ele te remiu. Como ele me remiu, pastor? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele passou o sangue de Jesus sobre a tua vida e te remiu. E te chamou pelo teu nome. Ele chamou a Alessandra, chamou Simone, chamou Eduardo, chamou Camila, Flávio, chamou, irmãos, chamou Juscelia, Celso, chamou pelo teu nome, ele te chamou. Ele falou: vem para a salvação. Todos nós que aceitamos Jesus, descemos as águas do batismo. Um dia nós fomos numa igreja e aceitamos não, e entregamos a nossa vida para Jesus. Porque um dia Ele nos chamou, irmãos. Ele te chamou e me chamou para o arrependimento. Ele nos remiu. E agora nós somos dele. Depois que Ele chama eu e você e nos redime, depois que Ele chama eu e você e nos redime, a palavra de Deus vai dizer que nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos dele. A Bíblia vai dizer que nós somos dele, meus irmãos.
Você não pertence mais a você. Do dia que você levantou a mão e entregou a sua vida a Jesus, você não pertence mais a você. Mas a Bíblia vai dizer que você é dele, que eu sou dele, porque ele nos remiu e nos chamou pelo nosso nome. Aí ele diz, irmãos, olha aqui para mim. Ele diz para você e para mim que somos dele. Quando você passar pelas águas, ela não te submergirá. Quando a gente aceita Jesus, entrega a vida dele, a gente pode passar. As águas aqui, irmãos, está dizendo tribulação, está dizendo problema, está dizendo dificuldade. Quando nós passamos pelas águas, ela não vai nos submergir. Aqui está dizendo, irmãos, que quando você entrega a tua vida para Ele e você sabe que Ele é o Senhor da tua vida, você pode até passar por dificuldade, você pode até passar por luta, você pode até passar por provação, você pode passar por adversidade, mas você não vai afundar, você não vai naufragar, você não vai afundar nessa dificuldade, você não vai naufragar nessa dificuldade. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo, quando você passar pelas águas, você não vai submergir, porque eu, Senhor, estarei contigo. Louvado é o nome do Senhor. Alamassurianda, alabaxéria. E ele diz mais, irmãos: e quando pelos rios passar, pelas águas e pelos rios, você não será submergido. Palavra de Deus está dizendo. Sabe por que você não será submergido? Olha aqui para mim, irmãos. Você lembra? Os discípulos no barco, a tempestade quase virando o barco, Jesus vem sobre as águas. E quando Jesus vem sobre as águas, andando sobre as águas, os discípulos dentro do barco sentem medo. Mas a minha Bíblia vai dizer que Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu estar sobre as águas. Irmão, lembrando você que estava uma tempestade naquele momento. Mas a Bíblia diz que Pedro anda por sobre as águas. Você está entendendo o recado de Deus para a tua vida, meu irmão? Essa tempestade que você está passando aí, ela não vai te parar, ela não vai te afogar. Esse momento de dificuldade que você está enfrentando não vai te submergir. Sabe por que não vai te submergir? Porque Deus está dando uma ordem para você agora. Mesmo que vai vir essa dificuldade, esse problema, você vai passar sobre ele. Ele não vai te submergir. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um problema maior, irmãos, do que a água te submergir. O texto continua dizendo aqui: mas quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Ei, Flávio, a palavra que você mandou aqui, irmão, ô evangelista Flávio, que aquilo que a água não pode purificar, o fogo purifica. A água vem, irmão, a tempestade vem, a água vem para purificar. A provação não vem para você parar, não. O fogo, aqui está dizendo sobre o fogo que purifica, irmãos. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. O fogo da aprovação de Deus, ele não vem para nos queimar, irmãos, mas ele vem para nos preparar para algo maior que Deus está preparando para a minha e para a sua vida. Aleluia! O fogo de Deus não é para te queimar, meu irmão, para você ser queimado. A água não vai vir para te afogar, não. Deus está permitindo a água, Deus está permitindo o fogo, sabe para quê? Para te preparar para coisas maiores que Deus vai fazer na sua vida. Por isso que ele está falando: eu te escolhi, tu és meu. Tu não é mais Jacó, irmão, tu é Israel. Jacó, irmãos, é quando a gente era do mundo, hoje a gente tem dono.
Quando você levantou a mão e aceitou Jesus, Ele tomou conta da tua vida. Você não está desamparado como o mundo não, irmãos. Nesse momento de crise, o teu Deus é contigo. Ele diz aqui na palavra, Ele é contigo, Ele te salvou, Ele te remiu, Ele conhece você pelo teu nome. Então quando você passar pela dificuldade, olha para mim aqui, irmã, olha para mim aqui, irmã. Essa dificuldade que está passando é uma água de Deus, é um fogo de Deus. Para quê, pastor? Para me matar? Você não vai morrer, irmão. No meio dessa dificuldade, sabe por quê? Porque o Senhor está indo ao encontro do seu barco. E daqui a pouco Ele vai mandar tempestade, ó, chega, vento, para. Daqui a pouco vai chegar o momento do vento acalmar, da tempestade ir embora. Sabe por quê? Aí Deus vai pegar na tua mão e vai falar assim para você, ó, você lembra a tempestade que você passou ontem? Você lembra a prova de fogo que você passou ontem? Ela não te queimou, você não morreu afogado, mas te deixou mais forte. Eu tô com meu braço todo arrepiado aqui, irmãos. Jesus está dizendo aqui, através da palavra, irmãos, que nós somos Israel de Deus, povo eleito, nação escolhida. E Ele não vai deixar, irmãos. Pastor, é um tempo difícil. É, irmãos, é um tempo difícil. Mas esse tempo difícil é para Deus preparar a igreja. Ei, você que está me ouvindo, Deus está te preparando com tudo isso, viu? Daqui a pouco, irmão, vai passar o fogo e a água vai passar, e a igreja vai estar mais fortalecida. A igreja vai estar mais fortalecida. Eu vou repetir de novo, irmão. Daqui a pouco o Israel de Deus, que passa pela água e pelo fogo, vai estar mais fortalecida. Sabe por quê? Porque nem a água te afogou e nem o fogo te queimou, e você está de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas olha aqui para mim, irmãos. O texto termina dizendo assim, ó, passarás pelo fogo e não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Aqui é muito sério, irmão. Ei, olha aqui para mim. Ele fala primeiro do fogo. O fogo não te queimará. E ele termina dizendo, irmãos, nem chama arderá em ti. Sabe o que é isso? Presta atenção aqui em mim. Está falando aqui, irmãos, da volta de Jesus. Ele está falando aqui do acerto de conta. Ele está falando aqui, ele termina, ele já tinha falado, antes da vírgula, ele já tinha falado, nem fogo te queimará. E ele termina dizendo, e nem, olha lá, irmãos, presta atenção, e nem chama arderá em ti. Sabe qual é essa chama que está dizendo aqui, irmão? É lá onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre, que é o lugar de tormento eterno. Sabe qual é a chama que ele está dizendo aqui, irmão? É aquele lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. E aqui está dizendo, irmãos, ó, o versículo, presta atenção aí, o versículo 2 eu estou falando. Eu estou falando do versículo 2 de Isaías 43. Isaías 43, versículo 2. Ele está dizendo que quando você passar pela água, quando você passar pelo fogo, Ele estará contigo, porque você não é órfão, irmãos. Você é chamado e escolhido por Deus. Mas ele termina o versículo dizendo, e nem chama arderá em ti. Por que ele fala, irmãos, antes da vírgula, que o fogo não te queime, e ele termina dizendo de chama? Chama está dizendo, irmão, do lugar eterno de sofrimento. A palavra de Deus diz que tem um lugar que se chama inferno, Seol. A Bíblia fala desse lugar, e esse lugar, sabe qual lugar que é? Aonde Deus Todo-Poderoso, irmão, não preparou para o homem esse lugar. O inferno não foi preparado para ninguém, irmãos. O inferno foi preparado
para o diabo e os seus anjos caídos. Lugar de castigo eterno, lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Está prestando atenção no que Deus está falando aí? Essa chama que não arderá em ti, ele está falando aqui, irmão, sobre a salvação daquele que é chamado por Deus, daquele que guarda a palavra, daquele que não retrocede em meio ao fogo, em meio à água, aquele que permanece fiel, aquele que não entrega o ponto, aquele que permanece fiel, a chama não vai arder nele. Louvado é o nome do Senhor. A chama que Deus está falando aqui, irmãos, é o inferno, meus irmãos. É o inferno que fala em Apocalipse 21. Serão lançados no fogo eterno. Depois você lê Apocalipse 21. Mas para aqueles, irmãos, olha aqui, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo aqui, Deus falando, que os escolhidos de Deus, os chamados de Deus, vão passar pela água, vão passar pelo fogo. Mas aquele que permanecer fiel, irmãos, a chama não vai arder nele. Aquele que não entrega os pontos. Sabe por quê, irmão? Porque é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Tem um monte de gente que se afastou de Deus por causa da tempestade, por causa da luta. Tem um monte de gente que afastou da igreja por causa da tempestade. Eu passei uma prova, eu saí fora, pastor. A chama vai arder se você não voltar, meu irmão. Tem um monte de gente que falou, eu briguei com o pastor falou isso, eu saí da igreja. A chama vai arder se você não se consertar com Deus. Eu não estou indo em igreja, pastor, eu parei de congregar, eu saí fora, irmão. A chama vai arder, volte para Jesus. Está muito perto, irmão. Está muito perto o dia da igreja ser arrebatada. Olha aqui para mim, está muito perto. Eu provo isso na Bíblia, irmão. A Bíblia fala, irmãos, que haveria uma restauração em Israel. Sabe aquele texto que todo mundo gosta? De Ezequiel 37, se não me falha a memória, que fala dos vales dos ossos secos. Aquilo lá era uma profecia para Israel. Israel voltaria a ser nação. E isso aconteceu em 1940, quando um brasileiro, Oswaldo Aranha, assinou o decreto que Israel voltaria a ser nação. E 2 anos atrás, se não me falha a memória, faz 70 anos que Israel voltou a ser nação. E não me falha a memória, eu não sei se é Salmo 30, irmãos, me perdoa, depois eu procuro e deixo aí nos comentários. Fala que uma geração é 70 anos. E Jesus disse na sua palavra, nos evangelhos, que não passaria esta geração até que tudo acontecesse. Mateus 24 e 25. Israel já fez 70 anos, já passou uma geração, irmãos. E a minha Bíblia diz, irmãos, que quando Israel completar 70 anos, se cumpriria a profecia de que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. A palavra de Deus está dizendo que todas as profecias da palavra já se cumpriram. A única que falta, irmãos, é Jesus voltar a buscar o teu povo. É o que está escrito em Tessalonicenses: nós que estivermos mortos, nós que morreremos, os que estão mortos, primeiro serão eles arrebatados, depois nós que estivermos vivos, encontraremos com ele nos ares, estaremos com ele para todo sempre. Depois disso vai haver uma festa, as bodas do Cordeiro. 7 anos, a Bíblia diz, 3 anos e meio aqui na terra de falsa paz, que está chegando aí, viu, irmão? Porque esse coronavírus é preparação das dores, não é ainda.
E quando chegar, irmãos, esses 3 anos e meio de falsa paz, sabe por quê? Porque vai ter bonança na terra, porque o povo mais abençoado da terra será tirado. Então vai ter dinheiro sobrando, comida, vai ter fartura. Mas esses 3 anos e meio, a igreja vai estar lá no céu, irmão, nas bodas do Cordeiro. Depois desses 7 anos, irmãos, que nós estaremos no céu para todo sempre, a Bíblia vai me dizer e vai te dizer que depois desse tempo de sofrimento aqui na terra, Jesus vai se levantar, vai pegar a veste salpicada de sangue, que ele vai descer na terra como Apocalipse, com a veste salpicada de sangue, e vai chamar a igreja, Labracandaraia, e vai chamar a igreja, escuta o que eu estou falando aqui, irmãos, e vai chamar a igreja para descer na terra. Você lembra que diz em Romanos, a igreja virá e Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Romanos fala isso na sua palavra. Ele colocar a veste salpicada de sangue e vai dizer para a igreja arrebatada: vamos na terra, porque chegou a hora do julgamento das nações. E a igreja virá com o Senhor, irmãos. A igreja que será arrebatada vai vir com ele. Alabrachandaraia. E a igreja que será arrebatada vai vir com ele para julgar as nações. Satanás vai ser lançado, irmão, nesse lugar que eu falei aqui. Vai ser lançado, irmãos, nas chamas eternas. Mas aquele que estará com o Senhor, a Bíblia diz que a chama não vai arder em ti. Sabe por quê? Porque nós estaremos com o Senhor. A igreja preparada, o Israel, aquele que deixa Deus trabalhar, aquele que deixa Deus moldar o caráter, esse vai estar com Deus. Se prepara-te, ó Israel. Não é isso que diz em Amós, irmão? Se prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aquele que passa pelo fogo e pela água, está falando de preparação, irmão. A água, o Flávio colocou aqui. Ô Flávio, se você puder colocar aquele versículo nos comentários de novo aí, eu agradeço. Aquele que não é purificado pela água, pelo fogo, é purificado pela água. Mas todos nós seremos purificados. Israel, eu quero formar você, Israel. Eu não quero, irmãos, porque quem tem natureza de Jacó não vai ser arrebatado. Natureza de Jacó não entra no céu. Quem vai entrar no céu é quem tem natureza de Israel. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus formar em você a natureza de Israel. Passa pelo fogo, passa pela água, para que lá na frente a chama não venha arder em ti. Senhor, me faz passar pela água, me faz passar pelo fogo, Senhor, porque eu preciso da natureza de Israel. Porque só vai ser arrebatado, irmãos, a igreja que tem a natureza de Israel formada em si. Porque aquele, irmãos, que não deixa a natureza de Israel ser formada, as chamas vão arder em ti. É muito sério o que eu estou pregando aqui, irmãos. Eu estou pregando aqui sobre céu. Eu quero te dizer, teve um rabino, irmãos, lá em Israel. Rabino, quando fala de rabino de Israel, é homem que se dedica a sua vida para a palavra de Deus, para a escritura. Ele diz que o Messias vai interromper essa epidemia. Sabe quem é o Messias para eles? Alguém pode me dizer que é o anticristo, que vai enganar até os escolhidos? Mas a minha Bíblia diz que quando o anticristo se manifestar, fala em Tessalonicenses, fala em Timóteo e fala no Apocalipse. Quando o anticristo se revelar, a igreja
não estará mais na face da terra, porque o anticristo vai estabelecer a falsa paz. Você está entendendo o que Deus está falando aí, meu irmão? Então se prepara, Israel, olha a palavra de Deus. Se prepara-te, ó Israel, para encontrar com Deus. Não é brincadeira, irmãos. Eu não estou pregando aqui para te agradar. Se fosse pregar para te agradar, eu ia pregar uma palavrinha boa ao seu ouvido. Ia pregar que Jesus te ama, queridinho. Vem, continua aí do jeito que você está. Mas eu quero te dizer, irmão, que só vai ser arrebatado quem deixar Deus, quem passar pela água e pelo fogo, falando: Deus, me passa pela água, me passa pelo fogo, mas transforma em mim. Faça em mim, Deus. Forma em mim, Israel. Alabaxandaraia. Porque eu não quero, Deus, que as chamas ardem em mim. Eu não quero ser lançado num lugar que o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Eu não quero ser lançado num lugar de sofrimento eterno. Então permita que eu passe pelas águas, permita que eu passe pelo fogo, Senhor, para que possa ser transformada a minha vida, eu possa ser mudado. Eita, irmãos, por que você acha que Deus está permitindo tudo isso, irmãos? Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. Ele está permitindo esse Covid-19 aí, para que Deus trabalhe na igreja. Ei, irmã, você parou para pensar, você que está me ouvindo aí? Quantas pessoas parou de ir na festa, irmão? Quantas pessoas que buscavam alívio na alma em bar? Quantos crentes desviados, afastados da igreja, que buscavam refrigério na bebida, nas noitadas. E Jesus foi e fechou tudo, irmãos. Jesus fechou o bar, Jesus fechou a boate, Jesus parou a noitada. Ei, quantas pessoas, irmãos, satisfaziam os seus desejos torcendo para um time de futebol, brigando por causa de um time de futebol, mais devoto a um time de futebol do que a Jesus. E o que Deus fez, irmão? Fala para mim. Parou tudo os campeonatos de futebol. Parou tudo, irmãos. Ele parou tudo para te dizer que Ele está voltando. Ele parou tudo para te dizer: ei, se prepara, Israel. Aproveita esse tempo, irmão. Não fique estressado por estar dentro de casa, não. Prepara esse tempo e dá uma reflexão na sua vida. Olha para você e fala assim: quem tem sido eu na presença de Deus? O que tem acontecido na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Essa água que Deus está mandando, esse fogo que Deus está mandando aí, irmãos, é para nos preparar. Prepara-te, ó Israel, porque Jesus está voltando, irmãos. Pastor, você está falando isso para apanhar medo. Não estou falando para apanhar medo de ninguém, não, irmão. Eu estou falando aí para alertar a igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vai cobrar de mim se eu não pregar a verdade. Eu posso perder a minha salvação por omitir a palavra, e eu não quero perder minha salvação, não. Isso aí que está acontecendo, irmãos, é Deus dando um alerta para você e para mim. Ah, pastor, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Aproveita esse momento, vai ler Bíblia, irmão, vai orar. Aproveita esse momento, coloca um louvor dentro da tua casa. Senta com teus filhos, ó pai. Ó pai, ó mãe, senta com teus filhos nesse momento e fala para eles: precisamos tomar uma posição. Peça perdão, marido, para sua esposa, esposo para sua esposa, pais para os filhos. Se perdoe, se conserte, porque Jesus está voltando. Aproveita esse momento, irmãos, para ler a Bíblia, para ver onde que você precisa melhorar, onde eu preciso. É momento de preparar a igreja. Momento de preparar, irmãos. Olha aqui o texto. Sabe qual é a epígrafe desse texto? Olha aqui para mim, irmãos.
Só Deus restaura Israel. Sabe o que Deus está dizendo aqui, né? Isaías está dizendo sobre uma restauração de Israel. Qual é a nossa Israel futura, irmão? A nossa Israel futura é a Nova Jerusalém. É a cidade que Jesus fala em João 14: eu vou vos preparar morada, eu vou vos preparar lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. Mas eu vou e vou voltar. Depois de eu preparar lugar, depois que eu preparar a nova Israel, a nova Jerusalém, eu vou voltar te buscar. Ele está dizendo em João 14: para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas ele disse: enquanto eu vou preparar lugar lá, você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo, para Deus te preparar. O fogo não vem para você parar, irmão. Ah, pastor, a prova está difícil, eu vou parar. Ei, é para você se preparar. Porque o lugar que Deus foi preparar para a igreja é real, irmãos. O céu é real e o inferno também. O inferno é onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Aonde, quando Deus vier para julgar as nações, Ele vai lançar Satanás e seus demônios e todos aqueles que está escrito em Apocalipse capítulo 21. Olha lá o que o irmão Flávio mandou aqui. Deus abençoe, irmão Flávio. Números 32, irmãos. Números 32, olha aí. Tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Tudo que se purifica com a água, purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, farei passar pela água. Quando passares pela água, não te submergerá. Quando pelo fogo, nem chama arderá em ti. Vamos nos preparar, meus irmãos. Vamos nos preparar, meus irmãos. Tá chegando a hora, irmãos. Tá chegando a hora dele limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 3. Volta onde você caiu e se conserta. Ô irmão, permaneça fiel para que ninguém tome a sua coroa. Quando você passar pela água, irmãos, é preparação, o fogo é preparação. Deus está dizendo: eu estou te preparando para você não ser queimado no fogo eterno, para as chamas não arder em ti. Eu estou te preparando. Deus, irmãos, está permitindo isso para o planeta Terra se preparar. Olha aqui para mim, irmãos. Esses países que estão sofrendo, a irmã pediu oração pela Itália. Mas sabe por que Deus está permitindo tanta tragédia, irmão? Tantas pessoas morrendo? Para a igreja voltar para 2 Crônicas 7,14. O povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei de sua terra. 2 Crônicas 7,14. Deus, isso, irmãos, olha aqui para mim. No Velho Testamento havia 3 maneiras de Deus julgar as nações. O primeiro julgamento de Deus, sabe qual era? Era a peste. Joel, veio gafanhoto, veio praga, acabou com tudo. A segunda maneira de Deus julgar o povo, fala lá quando Gideão e Juízes estavam malhando trigo no lagar. O povo plantava, mas o inimigo vinha, os filisteus vinham e tomava tudo que era deles. Guerra, irmãos.
E quando o povo não tinha o que comer, irmãos, o inimigo vinha com a guerra, levava tudo, o povo passava fome. 3 juízes de Deus. Quais são, pastor, os 3 juízes de Deus? Peste, Mateus 24, 7. As pestes virão. Guerras. Tem o quarto, irmão, peraí. Catástrofes naturais. É o quarto. Então é fome, é guerra, é peste e catástrofes naturais. Irmãos, olha Belo Horizonte, tem uns irmãos, não sei se está aí me acompanhando ainda, lá de Minas Gerais, perto deles lá, Belo Horizonte, aconteceu isso. Esse ano, irmãos, não estou falando do ano passado não. Em São Paulo, Santos, chuva que era para um ano, choveu em 10 minutos, matando gente. Belo Horizonte foi a mesma coisa, chuva por um ano, choveu em meia hora. Catástrofes naturais. Depois vem peste, aí ó, esse Covid-19, peste, enfermidade, matando um monte de gente. Daqui a pouco vem guerra. Guerra já tem lá no Oriente Médio, irmãos. A Síria lá devastada, a guerra contínua não acaba contra Israel, a guerra lá é constante, mas vai haver uma guerra, irmãos, mundial, e vai estabelecer fome, irmão, porque aonde há guerra não tem comida, aonde há guerra ninguém planta, e o povo perece de fome. Os 4 juízos de Deus, irmãos, estão estabelecidos e vai ser em cadeia. Presta atenção nos noticiários. Mas por que tudo isso, irmãos? Os 4 juízos de Deus. Sabe por quê? Para Deus preparar você e eu. Imagine se Deus, irmãos, vem antes desse Covid-19 aí. Se Deus volta antes dessa peste, quantas pessoas que iam para o inferno, irmãos? Quantos crentes que Jesus ia voltar, ia estar dentro do bar, ia estar numa boate, ia estar bebendo, ia estar se drogando, ia estar... Quantos crentes que Jesus ia voltar, ia estar dentro de uma danceteria, que Jesus ia voltar, ia estar no trabalho, atolado no trabalho, porque quantos crentes Jesus ia voltar, ia estar na frente da televisão torcendo pro Flamengo, pro Corinthians, sei lá para que time você torce, até xingando na frente da televisão. Jesus ia voltar, ia pegar um monte de gente desprevenido, mas o que ele fez? Ele parou a terra para Israel se preparar. Ele parou a terra, irmãos, pelo amor da tua vida. Sabe o que eu acho lindo em Deus? Que Ele promete na palavra que antes do dia terrível do Senhor, Ele ia derramar do Espírito Santo sobre toda a terra, sobre toda a carne. E o Espírito Santo é o agenciador do convencimento, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo está entrando em muitas casas, irmãos, através desse culto. Foi testemunhado lá na Hungria. Lá na Hungria, uma hora dessa, é mais ou menos 5, 6 horas da manhã, e teve uma pessoa que assistiu o culto lá e chorou na hora da palavra. Tem irmãos da Bahia assistindo, tem irmãos lá de São Paulo, Campinas. Minha prima aqui, ó, Lu, é minha prima, lá de Campinas, São Paulo. Gente de Itu assistindo, gente de Campo Mourão. Tem gente de todo lado assistindo, irmãos. Isso está alcançando, sabe por quê? É o Espírito Santo batendo na porta do teu coração e dizendo: se prepara, porque Jesus está voltando. E eu te pergunto, Israel, como que você está fazendo? Você está se preparando para encontrar com o Senhor teu Deus? Ei, irmão, não pensa que vai ficar fácil não. Porque sabe como que Deus purificava a sua nação no Velho Testamento?
Vou repetir de novo: com peste, com guerra, com fome e com catástrofes naturais. Era assim que Deus purificava o seu povo voltar a Ele. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, vai pensar você que é o diabo, não. Isso é coisa do inimigo, não, irmãos. Esse Covid-19 é um agente de Deus para fazer muita pessoa voltar para Jesus. Pastor, você não está preocupado? Não estou não, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus de Israel é o Senhor da igreja, é o Senhor da minha vida, e Ele é o Senhor da tua vida. Ele vai guardar você que é fiel, Ele vai guardar você que é fiel ao Senhor, Ele vai te guardar. No dia da tribulação Ele vai te guardar e me guardar. Mas aí eu te pergunto, irmão, te pergunto, irmã, você tem aproveitado esse momento para se purificar? Porque Ele vem. Todas as profecias se cumpriram. Olhe para Israel. Olha lá, irmão, no Google. Aproveita que você tem tempo agora. Digita no Google lá no YouTube. Fala lá, acontecimentos de Israel ou de Jerusalém atualizado. Irmãos, esses dias atrás se reuniu milhões e milhões lá no Muro das Lamentações e começaram a clamar a volta do Messias, que Messias venha. Começaram a clamar lá. Desperta, irmãos. Vamos viver esse restinho de tempo que falta nos pés do Senhor. Vamos viver esse restinho de tempo que Deus está nos dando a oportunidade para glorificar o nome dEle, para se colocar na presença de Deus. Volta para Jesus, você que está longe, porque o fim está muito perto, irmãos. E a Bíblia vai dizer que se você não dá um passo, a chama vai arder em ti. Que chama é essa, pastor? É o inferno, irmão. Nós somos seres eternos. Tem gente que acha, irmão, morreu, acabou. A morte é o início de uma vida eterna. Vou repetir de novo. A morte é início de uma vida eterna. Por isso quem morre em Cristo tem que glorificar, irmão. A família chora por saudade do ente querido, mas a gente tinha que glorificar a Deus, porque passou da morte para a vida. Agora quem morre sem Cristo, irmão, sem fazer um concerto com Deus, vai para o lugar de sofrimento eterno, aonde a chama nunca apaga e o verme nunca morre. A sua alma tem um endereço, irmão. Tem os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Jesus deixou bem claro na sua palavra os dois caminhos. E você escolhe nessa noite qual caminho você quer ir. Caminho estreito, que leva à salvação e à vida eterna, ou caminho largo, que leva à perdição e à morte eterna. Pastor, que palavra pesada. Não é pesada essa palavra não, irmão. Sabe qual que vai ser pesado, irmão? Olha aqui para mim, o que está escrito em Mateus 25. Quando Jesus apartar os bodes das ovelhas. Aquilo ali é o julgamento de Deus, irmãos. Quando Jesus olhar assim, vai para lá porque eu não te conheço. Apartai de mim que eu não te conheço. Agora lindo vai ser, irmão, quando ele falar assim: vem bendito do meu Pai à direita, para o reino que eu tenho preparado para você. Eita, irmãos, eu estou falando muito dessa palavra de céu e de inferno, de voltar para Jesus. Sabe por quê? Porque é o tempo de pregar para que os pecadores se arrependam. Para quem está desviado, volte para a igreja, irmãos. Eu tenho um temor, irmãos.
tem muita pessoa que eu amo, irmãos, eu falo isso aqui, ó. Tem muita pessoa que eu amo que está longe da igreja, irmão, está afastado de Jesus. Volta para Ele, porque o dia está muito perto, irmão. Faça planos depois disso daí, não, irmãos. Depois que acabar tudo isso, sabe qual tem que ser o seu plano? Eu vou voltar para Jesus. Pastor, mas tem um monte de coisa que eu preciso melhorar. Irmão, o melhor lugar de você melhorar tudo é na presença de Deus. Eu sempre gosto de falar isso, irmãos, porque eu não sou santo, não. Ah, pastor, você prega contra o pecado, você é santarrão. Não sou não, irmãos, eu sou pecador. Eu tenho descido na presença de Deus todo dia, porque eu tenho coisas que preciso melhorar. Eu não sou santo não, irmãos. Eu estou falando, Deus, me passa pela água, me passa pelo fogo. Eu preciso de mudança, eu preciso que o Senhor me prepara como um Israel, porque eu quero subir no arrebatamento, irmãos. Eu quero ser arrebatado. Eu não quero ficar para a segunda leva, irmãos. Eu quero ser arrebatado. Eu quero aquilo que está em Tessalonicenses. Eu quero que aconteça na minha vida. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero ver Ele face a face. Eu quero estar com Ele para todo sempre. A nossa preparação, irmãos. Eu não sou pecador, irmãos. Às vezes você está assistindo aí, olha aqui para mim. Às vezes você se afastou da igreja porque quiseram colocar muito jugo sobre os seus ombros. Pastor, eu não aguentei, pastor, eu saí fora. Irmãos, longe de Jesus é mais difícil. Longe de Jesus tudo é mais sofrido, tudo é mais dolorido. Volte para Jesus, mesmo com as suas imperfeições. É Ele que vai nos ajudar, irmãos. Esse pastor que prega para você não é um pastor santo, não. É uma pessoa que todo dia dobra o joelho. Todo dia eu dobro o joelho, porque eu tenho os meus temperamentos, irmãos. Eu tenho os meus pecados que eu peço para todo dia. Deus, me ajuda a mudar. Me ajuda a me preparar, porque eu quero ser arrebatado, irmãos. Eu quero se encontrar com o meu Senhor nos ares. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque eu sei que perto do Senhor, irmãos, é melhor. Eu sei que perto do Senhor, irmãos, é melhor. Às vezes você fala para mim, pastor, é difícil é longe do Senhor, irmãos. Mais perto a gente vai conseguir vencer a batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Volta para Jesus, irmão. Porque perto dele você vai conseguir. Perto dele nós vamos conseguir. Perto deles, irmãos, nós vamos conseguir uma mudança para a nossa vida. Fica com essa palavra como reflexão.